Questão 4. Questão 4 é a básica, tá? Toda vez, sempre que eu pego assim, uma prova mais bem elaborada, eu acabo encontrando esse pêndulo balístico, tá bom? Ele é usado para determinar aí qual que é a velocidade da bala, enfim, a energia potencial dessa bala aqui, né? Energia cinética. Ele é feito isso no estudo mesmo de armamentos, né? Bom, vamos lá. O pêndulo balístico de massa de 2 kg é atingido por um projétil de massa de 10 gramas com velocidade de 402 metros por segundo. Colide frontal elasticamente com um corpo de massa 2,01 kg. Após a colisão, o bloco desliza sobre uma mesa, parando em 1 segundo. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito entre a mesa e o bloco. Considere que o projétil se aloja no pêndulo. Então, o que acontece aqui? A bala se choca com o pêndulo, tudo bem? E aí ele passa, né? Ela bate nesse daqui e empurra o outro, né? Então, esse outro aqui, ele começa a se mover para a direita, tá bom? E aí ele vai freando, né? Até parar, ou seja, existe uma força de atrito que atua nele aqui no sentido contrário, freando ele, né? Então, para a gente determinar qual vai ser esse coeficiente de atrito, nós devemos antes determinar qual vai ser a velocidade com que esse corpo aqui começa, né? A única coisa que a gente pode partir disso tudo é que a quantidade de movimento se conserva. Então, quantidade de movimento m vezes velocidade. Um detalhe aqui é que a massa foi dada em gramas. Nós temos que usar o Sistema Internacional de Unidades, que é o quilograma. Então, vai dar 0,01, se eu não me engano, né? Quilogramas. Tudo bem? Então, faça aí a transformação e vamos lá, né? Não sei, a primeira impressão parece que é complicada, ele deu tempo para a gente, né? Demora 1 segundo para parar. Por que será, né? Que demora 1 segundo para parar? O que ele quer dizer com isso? Bom, vamos lá. Então tá aí, né? O sistema eu coloquei do ladinho e a gente tem a colisão da bala e o bloco. E o ponto de partida é sempre o mesmo. Quantidade de movimento antes tem que ser igual a quantidade de movimento depois. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha a bala, né? A bala que estava vindo aí com uma velocidade absurda, né? Então, essa quantidade de movimento foi transferido aqui, né? Se alojando no bloco, empurrando ele, aí, deslizando ele ao longo desse plano. Então, está aqui. A quantidade de movimento da bala vai ser igual ao sistema, né? Bala mais bloco, deslizando aí com uma velocidade v. Tudo bem? Então, eu quero determinar qual vai ser essa velocidade aqui, até mesmo porque eu tenho todos os outros valores. Então, vamos lá. A massa aqui em quilogramas, né? Ele deu 10 gramas, que é 0,01 quilograma. Velocidade da bala ele já havia dado em metros por segundo, 402. Então, repetindo aqui a massa da bala mais a massa do bloco, né? Então, nós temos aí que o V isolando aí vai dar 2 metros por segundo, tudo bem? Se eu não me engano, essa multiplicação dá 4,02, essa soma dá 2,01, passa dividindo, 4,02 dividido 2,01, 2, tá aqui. Então, bom, essa é a velocidade com que essa bala atinge, né? Como o sistema está se propagando ao longo aí do plano, beleza? E o que a gente tem que saber é que essa daí é a velocidade inicial do bloco, tudo bem? Velocidade inicial, 2 metros por segundo. Voltando à fita, ele queria que a gente calculasse a força de atrito. Então, a força de atrito, ela aparece aqui, né? E ela é dada por μ vezes normal. Na verdade, ele não quer a força de atrito, perdão. Ele quer que a gente calcule o coeficiente de atrito. Tudo bem? Esse camarada aqui. Então, eu tenho que determinar quem é a força de atrito. Ela é dada por μ vezes normal, mas a força de atrito aqui é a única que está atuando no sistema. Então, ela também é a força resultante do sistema. E a força resultante eu posso escrever como sendo massa vezes aceleração. Então, tenho aqui que μ vezes normal vai ser massa vezes aceleração. E está aqui a relação entre a velocidade. Olha só, eu preciso encontrar a aceleração para poder resolver aqui meu sistema. E eu só tenho a velocidade inicial e também tenho a velocidade final, porque esse móvel ele vai até parar. Então, a velocidade final é 0. Tudo bem? Então, eu tenho a variação das velocidades e foi por isso que ele me deu o tempo. Demora 1 segundo, né? 1 segundo para ele fazer esse trajeto. Por que o tempo? Para a gente jogar na fórmula, né? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Ou melhor, né? Vi vovó atrás tarado. Então vamos lá, velocidade inicial 2, velocidade inicial 2, velocidade final 0 e o tempo 1 segundo. Matemática básica, a gente encontra aí que a aceleração é menos 2 metros por segundo, significa que está freando, né? Obviamente que está freando.
mas ele quer o módulo, né? Quando a gente substitui aqui da força, a gente precisa apenas do módulo, então a aceleração vale, né, tem intensidade de 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Agora sim eu posso substituir nesse camarada aqui. A normal, ela é a mesma coisa da força-peso, né, que é a massa vezes gravidade, e até eu vejo aqui que eu não preciso das massas. Então eu posso cortar uma com a outra, beleza? E aí substituir os valores que eu já tenho. Gravidade, ele pediu para usar 10 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração aqui vale 2. Então o meu coeficiente de atrito é 0,2. Beleza? Para marcar lá no gabarito, ele pediu para multiplicar por 100, então a gente coloca lá centena, dezena de unidade, 0,20. Difícil esse, né, galera? Bom, vamos ao próximo aí. O próximo, na minha opinião, é o mais difícil de todos, né? Então vamos lá. Na figura representada, um homem de massa M está de pé sobre uma tábua de comprimento de 10... aqui faltou metro, tá bom? L igual a 10 metros, tá? Faltou um Mzinho aqui. Que se encontra em repouso numa superfície sem atrito. Você pode imaginar que essa tábua aqui tá em cima de um rio, por exemplo, de um lago, né? Que isso aqui é uma prancha de surf, por exemplo, né? Bem grande, por sinal. Porque ele está sem atrito com o chão. Então, o que é óbvio, né? Se você já deve ter feito esse experimento científico na prática, né? Quando você tenta caminhar sobre o objeto sem atrito, né? Obviamente que esse objeto vai andar para trás, né? Então, por que isso? Porque a quantidade de movimento se conserva. Então, vamos lá. O homem caminha de um extremo ao outro da tábua. Que distância percorreu a tábua em relação ao solo? Se sua massa é 1/4 da massa do homem. Então, beleza. Qual é a distância que ela percorreu em relação ao solo? Então, vamos lá. Vou refazer o desenho aqui. O que a gente percebe? Que o homem caminha para a direita e a tábua anda para a esquerda. Então, vou pegar aqui como referencial essa partezinha aqui, ó, dizendo como se ela tivesse encostada na margem, tudo bem? Esse aqui vai ser o meu referencial do solo, como se o solo estivesse aqui. Tá, então existe uma distância que ela andou com relação ao solo. É essa distância que eu quero encontrar. Essa distância D aí, a distância que ela se movimentou com relação ao solo. E aí você percebe que com relação ao solo, a pessoa andou uma distância de L menos D. Tudo bem? É claro que ela andou a tábua inteira, né? Com o referencial da tábua inteira. Ela andou de quanto? Ela andou L, ela andou 10 metros. Mas com relação ao solo, ela andou menos de 10 metros. Por quê? Porque a tábua foi para a esquerda, né? Então ela andou menos de 10 metros com relação ao solo. O que a gente sabe? Sempre a gente tem que analisar a quantidade de movimento antes e depois. Então é o único ponto de partida que a gente tem. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Bom, quantidade de movimento antes, ambos estavam parados, né? Estavam parados. Quantidade de movimento depois, então vai ser a soma da quantidade de movimento do homem para a direita mais a quantidade de movimento da tábua para a esquerda. E aqui você vai ver que é uma soma mais de um número negativo. A velocidade da tábua, ela está indo para a esquerda, está contrária ao referencial. Por isso que aparece esse sinal negativo aqui. Beleza? Você poderia colocar assim a soma, né? Mas aí lá na velocidade você coloca aqui, né, que ela é negativa. Tudo bem? Ou seja, a quantidade de movimento do homem tem que ser igual à quantidade de movimento da tábua. Simples assim. Você pode até passar um para o lado do outro, né? O que é óbvio, né? A quantidade de movimento do homem tem que ser igual à quantidade de movimento da tábua. Só tem os dois no sistema e a quantidade de movimento se conserva. Então, substituindo os valores aí que ele deu para a gente, né? A massa do homem vale M, a massa da tábua é M sobre 4. Eu posso cortar aqui as massas, né? Porque multiplica os dois lados da equação e termina que eu tenho a velocidade da tábua vai ser 4 vezes a velocidade do homem. Daí você começa a se perguntar, ele não pediu a velocidade, ele não quer a relação entre velocidade, mas a gente sabe que velocidade é o espaço sobre o tempo, é a distância divididas pelo tempo. E aqui os dois fizeram no mesmo tempo, né? Então eu posso cancelar os tempos aqui, eu fico apenas com a distância. A relação se conserva aí, tudo bem? E aí eu já vou substituir os valores, tudo bem? No lugar do L eu vou colocar 10 e vou fazer um chuveirinho aqui, ó. Lembra do chuveirinho? A multiplicação é feita pelos as duas parcelas aí, né? Então, vamos lá. Eu tenho que D vai ser igual a 4 vezes o L, que vale 10, e 4 vezes o D, né? Ou melhor, menos D. Tudo bem? Esse menos 4 está subtraindo, passa para o outro lado somando, vai ficar 5D, e o 4 vezes 10 é igual a 40. Então, 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo,
E eu tenho a resposta final, que a minha distância é de 8 metros. Então, o homem pode ter andado 10 metros, mas na verdade, com relação ao solo, ele só andou 2. A tábua que tinha 10 metros de comprimento, ela se deslocou 8 metros, né, com relação aí à margem. Tudo bem? Então tá aí, ele perguntou exatamente qual que era essa distância com relação à margem. Então, resposta, ele pediu para colocar em centena, dezena e unidade. Não pode esquecer dos zerinhos na frente. Vou ressaltar isso daqui, porque é melhor errar agora na atividade do que errar na hora da prova. Tudo bem? Não erre um negócio desse na minha prova, pelo amor de Deus. Então, senhoras e senhores, é isso. Opa! Beleza. Senhoras e senhores, é isso que eu tinha que falar para vocês. Viu que não é nada muito complicado. Você sempre parte da quantidade de movimento inicial ser igual à quantidade de movimento final. E em alguns casos, a energia também se conserva, a energia mecânica se conserva. Então você faz aquela análise energética que a gente já estava fazendo aí, né, na nossa última aula, né, nos exercícios anteriores. Tudo bem? Gente, esse é o suprassumo da quantidade de movimento, em que vai reunir conceitos lá da cinemática, tudo bem? Que você vai ter que desenterrar mesmo todas aquelas formulinhas de MRU, MRUV, beleza? Vai ter exercício que vai poder complicar isso bastante. Tem que pensar na parte de dinâmica, então por isso que a gente estudou aí a força, né? Então, a primeira, segunda, terceira lei de Newton, né? Quem causa o movimento, faz somatório de vetores, isso é extremamente importante. E por fim, a análise energética, tá bom? De uma energia que está se conservando no sistema. Então, veja que a gente está juntando todo o conceito que a gente estava trabalhando desde o início do ano. E é por isso que a coisa está um pouco complicada, porque quem não treinou lá no início do ano começa agora, parece estar se afogando, né? Olha para o exercício e fala, e daí? O que você quer de mim? Esse é o problema. Então, vou dar uma dica para você que está travado, sai fazendo exercício aí que nem um louco, beleza? A física só entra pelo braço, galera. Então, vamos lá, vamos se dedicar. Tudo bem? Então, vocês lá daí, eu do lado de cá, e a gente vai seguindo junto. Beleza? Senhoras e senhores, valeu, muito obrigado, até a nossa próxima aula.